aí pessoal, tudo beleza? Mais um episódio aqui do Fiesta Lab, meu Fiesta 2.0 16 válvulas. Esse projeto conta com o apoio aí da Aslan Performance, aslan.com.br, e da Fueltech, fueltech.com.br. Bom, esse vídeo aqui eu vou fazer bem específico sobre o teste que eu fiz, o comparativo que eu fiz da pressão de combustível diferencial aqui do carro. Então eu sempre andei com esse carro com pressão diferencial de combustível de 3 bar, pressão inicial, né, de 3 bar. Mas eu resolvi fazer um teste aqui, um comparativo, e aumentar a pressão de combustível para 4 bar, com aquela teoria aí de que vai atomizar melhor o combustível, etc. E eu fiz vários testes, vários comparativos com as duas pressões. Então, partida fria, partida quente, injeção rápida, fria e quente. Fui no dinamômetro, acertei a pressão lá no dinamômetro com os dois mapas que eu fiz aqui. E vocês vão ver se vai dar alguma diferença de performance aqui no carro, aumentar a pressão de combustível. Além disso, algumas consequências aí de aumento de temperatura, aumento da corrente da bomba, etc. Então, vou mostrar tudo aí para vocês agora nesse vídeo. Bom pessoal, vou fazer aqui o teste base aqui com a pressão diferencial de 3 bar, que é o que o carro já está acertado aqui agora. Eu quero fazer uma base para poder ter o que comparar e fazer os testes iguais, né? Aqui no caso eu vou fazer uma gravação primeiro com a bomba ligada e o motor desligado para confirmar a pressão de combustível. Depois eu vou fazer um armap do carro a partir da frio, eu não liguei o carro ainda hoje, e um armap completo aqui até acionar a ventoinha. E durante esse armap eu vou fazer algumas acelerações rápidas, porque eu quero ver se vai ter a pressão de combustível, vai ter influência, uma melhora aí nas injeções rápidas. E aí depois eu vou fazer algumas injeções rápidas quentes, vou andar um pouco com o carro e depois eu aumento a pressão de combustível e repito tudo. Vou ter que recalibrar o mapa e aí repito todos os testes para poder comparar e ver o que vai ter aí de melhora na parte de funcionamento, né, do carro. Minha maior esperança é ver se isso vai ter algum reflexo, por exemplo, na partida ou nos transientes, né, nas injeções rápidas, que é uma coisa que eu sempre gosto aqui de melhorar, e que esse carro com álcool e essa borboleta é um negócio bem crítico e sensível aqui. Então vamos ver o que vai rolar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou virar aqui a chave. A bomba já acionou. Aí a pressão de combustível 2,96. Aqui ó, maiorzinho, 2,96. Deixa eu diminuir o brilho aí, ó. 2,96, bomba ligada, motor desligado. Beleza? Bom pessoal, agora que eu já tenho uma base aqui com 3 bar, vou lá no dosador regular para 4 bar. E aí vou mostrar para vocês aqui na tela. Bom pessoal, já regulei aqui para 4 bar, vou mostrar para vocês aqui na injeção. Então eu subi 1 bar na aí ó, pressão de combustível agora tô em 4, antes eu tava em 3. Refazer os testes aqui, vamos ver. Bom pessoal, falando um pouco aí sobre a pressão de combustível, pressão diferencial de combustível, né? A pressão diferencial de combustível é aquela relação entre a pressão de combustível manométrica e a pressão que tem no coletor de admissão. Então, vamos supor que a gente defina aí uma pressão diferencial de combustível de 3 bar. Se você tiver menos 0,5 bar de depressão ali no coletor de admissão, você vai ter 3 menos 0,5, ou seja, você vai ter 2 bar e meio de pressão de combustível, e assim sucessivamente. E para o lado do turbo também, se fosse um motor turbo, se você tiver 1 kg de pressão, 1 bar de pressão de turbo no coletor de admissão, você teria de pressão de combustível 3 bar, que é a pressão diferencial, mais 1 bar de pressão de turbo, 4 bar de pressão de combustível nessa situação. Então é essa relação. E quem define essa relação é o regulador de pressão de combustível, o famoso dosador de combustível. Nele tem uma mola com um diafragma, né, uma membrana
que você ajusta ali para ter a pressão. Então a pressão inicial, por exemplo, de 3 bar. E aí ele faz essa proporção do vácuo ou da pressão do coletor de admissão, ela vem por uma mangueirinha acima do diafragma, ajudando a mola do dosador. E aí com isso faz e modula a pressão de combustível para que essa pressão diferencial seja constante. Bons dosadores mantêm essa pressão diferencial constante. Claro que se a sua bomba suportar e tiver uma vazão para aquela pressão que aguente, por exemplo, a vazão dos injetores, né? Você tem que ter um equilíbrio disso, senão também o culpado não é o dosador. Às vezes o culpado é o dimensionamento da bomba em relação à vazão da bomba em relação à vazão dos injetores, tá? E essa questão da pressão de combustível, qual que é a teoria, né? Quanto maior a pressão de combustível, mais você vai melhorar a atomização ali do combustível na hora que ele sai do bico injetor, né? Então ele vai injetar o combustível em partículas menores, um spray provavelmente melhor, atomiza melhor, mistura com o ar melhor, e aí você tem alguma eficiência, ou que seja, pelo menos em teoria, de consumo de combustível, ou de injeção rápida, ou de até mesmo potência do motor, a gente vai ver, e emissões de poluente, ajuda aí a reduzir as emissões de poluente. Então, basicamente isso, a ideia é essa. Bom, pessoal, agora que eu já mostrei aí vários detalhes aí de procedimento do teste e tal, alterando a pressão, não sei o quê, eu vou mostrar para vocês aqui agora os resultados, tá? Resultados de todos os comparativos. Bom, eu vou ser bem sucinto aqui no início, porque eu já falei um pouco sobre isso, mas o objetivo, né? O objetivo desse comparativo aí de pressão de combustível é avaliar os possíveis ganhos de dirigibilidade, principalmente na injeção rápida a frio, que nesse carro aqui é bem delicada, com uma pressão, usando, né, uma pressão de combustível maior. Os testes que eu vou fazer, que eu fiz na verdade, e vou comparar e mostrar para vocês aqui os resultados, foi partida a frio, partida a quente, injeção rápida frio, injeção rápida quente, curva de potência no dinamômetro, eu fui no dinamômetro com as duas pressões aí de combustível, no mesmo dia, tá, alterei a pressão lá no dinamômetro e a medição de corrente da bomba de combustível. Esses foram os testes que eu fiz e consigo comparar muito bem aqui. Eu sou muito crítico e rígido aqui com os testes que eu faço, então eu tento minimizar todas as diferenças aí de variáveis de temperatura, etc. Então, assim, eu demorei para fazer esses testes para eu conseguir comparar igual com igual, a mesma temperatura, e eu tive que recalibrar todo o mapa, né? Porque o mapa, o carro já estava acertado para 3 bar de combustível, e aí eu aumentei para 4 bar. Eu tive que recalibrar o mapa em praticamente todo de combustível, partidas, rápida, a mapa principal, toda a parte de combustível eu tive que recalibrar, porque essa é uma característica dessas injeções programáveis aqui, elas são muito sensíveis à pressão de combustível, então qualquer alteração na pressão afeta aí o acerto do carro, né? Então, eu não pude repetir no dia seguinte os testes, eu tive que recalibrar os mapas, chegar nas partidas boas e tal, injeção rápida otimizada, e aí depois refazer os testes para poder comparar com o que eu já tinha de base ali a 3 bar, né? Então, a teoria aí por trás que eu já falei para vocês, né? A teoria, né, a ideia por trás de aumentar a pressão de combustível é a melhor atomização do combustível na saída ali do injetor com partículas menores, né, misturando aí melhor com o ar e com isso melhorando, aumentando a eficiência. Essa é a ideia, né? Vamos ver o que que a prática mostrou aqui para mim nesse carro. E aqui embaixo só uma foto que eu tirei do leque do bico injetor original do Duratec, que eu ainda estou estudando isso e tentando entender como é que a Ford fez para fazer o carro ficar super bom de dirigir frio e tal. Claro, esse motor aqui era gasolina, agora é álcool, isso aí faz uma diferença grande, mas enfim, eu estou estudando essa parte do leque aí, só para mostrar que o leque original do bico é em V, igual ao bico que eu tenho hoje no carro, que é o Bosch 42 libra-hora, que também é leque em V, igual esse aí, ó, um para cada válvula de admissão.
Bom, falando aqui um pouco, né, o objeto do teste é o meu Fiesta aí, ano 2012, com motor 2.0 Duratec, motor trocado, né? As peças originais que eu tenho aí no carro que fazem diferença nesses tipos de teste, né? O motor original, coletor de admissão original, flauta TBI, bomba de combustível, tudo original. O que que não é original? A injeção, né, é uma FT550, os bicos injetores não são originais, são os Bosch 42 libra-hora, e o dosador de combustível, né, o regulador de pressão de combustível da Aslan aí, esférico billet, 1 para 1, muito bom, estabiliza muito bem esse dosador, bem legal, tá? O monitoramento, né, para esse teste, o que, que eu tenho monitorado que a gente vai usar aqui? A pressão de combustível, né, na alimentação, a pressão de combustível no retorno, a pressão no coletor de admissão, a medição de corrente da bomba de combustível, a temperatura do combustível e os outros parâmetros aí da injeção que a gente vai usar aqui, né? TPS, rotação, as outras temperaturas, etc., que a gente indiretamente usa aqui para poder comparar os dados também, né? Bom, pessoal, então vamos falar aqui, ó, um pouco do que eu pensei aqui, né? Quais são os impactos de aumentar a pressão de combustível, né? Os seus injetores, né, precisam ser compatíveis com a nova pressão de combustível que você vai usar. Aqui no meu caso, ok, o injetor consegue trabalhar com 4 bar, 3 bar sem problema. A bomba de combustível também precisa ser compatível, então ela tem que ser capaz de funcionar com essa pressão. Aqui no caso, beleza, ela pode funcionar na pressão de 4 bar, de 3 também. O aumento de corrente aí da bomba, corrente elétrica, né, da bomba de combustível, então a sua fiação, seu relé, fusível, tem que estar tudo dimensionado para aguentar o aumento de corrente quando você aumentar a pressão. Eu medi isso aí para vocês e vou mostrar daqui a pouco aqui qual a diferença de corrente que dá aumentar a pressão de combustível. O aumento aí da probabilidade de vazamentos, né? Querendo ou não, você aumentando a pressão de combustível, a sua linha, suas conexões, as vedações ficam mais susceptíveis a ter um vazamento, porque a pressão é maior. Então você tem que estar atento a isso aí para se tiver algum ponto ali que está muito no limite de vedação, pode ser que quando você aumentar a pressão de combustível ele vaze. O meu aqui, tranquilo, as conexões tudo 6AN, show de bola, não tive problema nenhum. E o aumento de temperatura do combustível, esse eu também medi e vou mostrar para vocês que interessante, né? Você aumenta a pressão de combustível, a temperatura do combustível também tem a tendência de aumentar. Então vou mostrar isso aí também para vocês. Bom, aqui o primeiro comparativo aí, teste de partida a frio. Eu tinha esperança que desse uma diferença por atomizar melhor combustível e tal, mas olha aqui que interessante. Fiz dois comparativos aqui, ó. Dois testes a 27 graus, temperatura da água, e dois testes a 31 graus, a temperatura da água. Todas partidas, primeira partida do dia, ou seja, o carro ficou mais de 10 horas desligado. E aí aqui em vermelho, com a pressão de 3 bar, e em azul com a pressão de 4 bar. Dá para ver aí, ó, exatamente a mesma subida de giro, ó, o motor subindo aqui, ó, ligando. Não mudou nada, nada, zero. Isso aqui depois de ter recalibrado o mapa. E aqui também a 31, a mesma coisa, ó, a rotação do motor aqui, ó, sobe junto. 3 ou 4 bar, sobe junto. Isso aqui não faz diferença nenhuma. Então, resultado da partida fria aí. Não houve impacto do aumento da pressão de combustível. 3 ou 4 bar não fez diferença nenhuma no tempo que o motor gasta para partir com a frio, né? Partida quente aí, mesma coisa também. Aqui em vermelho a 3 bar, em azul a 4 bar. Aqui com a temperatura de 85,5 graus e o outro 88 graus. Essa diferença de 2 graus aí é irrelevante na partida quente, que é muito mais fácil, né? Aí dá para ver a rotação do motor também sobe igual, não dá para falar que um é melhor que o outro. Então, para mim aqui, não teve impacto nenhum o aumento da pressão de combustível no tempo que o motor gasta para ligar com a temperatura quente, né? Então, não fez diferença. Agora aqui, o meu calcanhar de Aquiles aqui desse carro, que é a injeção rápida frio. Então, com o motor frio, dá pedal, um delta um pouco maior e ele tem dificuldade de responder. Em vermelho aqui o teste de 4 bar, em azul o teste de 3 bar. Dá para ver aqui que na mesma temperatura, ó, temperatura do motor 40 graus, aqui embaixo temperatura do motor 40 graus.
Aqui está bem confuso porque tem muita variável, mas o importante é a gente ver aqui a rotação, ó. Essas duas aqui são a rotação, ó. Aqui é o pedal, ó, pedal subindo junto, então o pedal estava em 0, abrir o acelerador, né, um valor máximo aqui, em torno aí de uns 35%, eles abrem juntos aqui, ó, o pedal abre junto, e a rotação do motor, que deveria subir imediatamente, ela cai. Por quê? Porque olha a sonda aqui, ó, a sonda está indo lá para cima, é um buraco de pobreza. Então, claro que se eu regular a injeção rápida exagerada nas duas condições, ele vai conseguir ter uma injeção rápida boa. Porém, quando o motor estiver quente, a compensação a frio não é suficiente, então fica rico demais. Como o tempo que você fica com o motor frio é muito rápido, esse motor esquenta muito rápido, coisa de 5 minutos ele já está ali em 60, 70 graus, já passou o problema. Então eu prefiro privilegiar a rápida a quente, mas aí aqui a frio você tem que vir suave no acelerador, porque se você abrir muito forte, ele dá esse buraco. E o buraco, mesmo acertado para as pressões de combustível de 3 ou 4 bar, acontece da mesma forma. O giro cai e a sonda empobrece. Então, para mim, eu não consegui perceber nenhuma diferença, nenhuma melhoria que justificasse aqui o aumento da pressão de combustível de 3 para 4 bar, tá? Na injeção rápida, a quente aqui com motor a quente, aí é bem mais fácil, né? Aqui, ó, mesma coisa, o pedal abrindo aqui nos dois bem juntinho, ó, o teste comparando igual aqui. Temperatura do motor aqui, ó, 90, temperatura do motor 89,5, mesma temperatura. Em vermelho 3 bar e em azul 4 bar, dá para ver aqui a pressão de combustível. Então, ó, o acelerador abriu, a rotação do motor subiu. Olha como é que ela sobe juntinha, ó. Mesmo a sonda dando uma empobrecidinha, não tem problema, o motor respondeu ótimo, abriu o acelerador, subiu a rotação. Não consegui perceber diferença nenhuma entre 3 e 4 bar também. Então, para mim, não houve impacto ou aumento aí da pressão de combustível na injeção rápida quente do motor, tá? Bom, agora que todo mundo gosta de saber aí e tal, se ganhou ou não potência com aumentando a pressão, né, de 3 ou 4 bar. Aqui já tem um spoiler, a curva de potência, mas eu vou mostrar para vocês aí no dinamômetro. Aqui, pessoal, eu vou iniciar agora então os testes aí com a pressão diferencial de 4 bar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí, ó, 3.95 mais a minha altitude aqui, que o map não fica zerado, vai dar 4 bar diferencial, beleza? Bom, pessoal, agora que eu terminei os testes aí com 4 bar, eu vou aqui reduzir a pressão de combustível para 3 bar aqui no dosador. Então vamos lá. Bom, pessoal, concluído aqui os testes com a pressão de combustível diferencial, e incrível que pareça, nenhuma diferença na potência, nenhuma. Vou mostrar aqui para vocês a puxada, mesma coisa, mesma marcha e tal, ó, olha só. Aí, ó, não sei nem se dá para ver que uma tá em cima da outra. A vermelha, aqui ó, teste 6, vermelha, 3 bar. Aqui são os máximos, né? 128,56 cavalos na roda com 16,9 kg de torque. E a 9, a verde, pressão de 4 bar, 128,7, 16,84. Ou seja, dá para ver aí, ó, uma curva colada em cima da outra. Exatamente, não tem diferença nenhuma. Impressionante. Então já fica aí o aprendizado, né?
Bom, pessoal, continuando aqui, então agora a influência da pressão de combustível na temperatura do motor. Eu pensei que isso ia ser mais difícil de eu poder mensurar, porque isso é difícil de você poder comparar, mas até que não foi difícil não. O que que eu fiz aqui? Eu fiz a partida a frio e esperei o warm-up do carro, o aquecimento do carro, todo em marcha lenta, tanto com ele a 3 bar quanto a 4 bar. Então aqui, ó, vermelho a 3 bar, em azul a 4 bar. Eu parti o motor aqui, ó, isso aqui é a temperatura, a curva de subida da temperatura, ela tá igualzinha, ó. Aqui tem uma pequena diferença, mas até aqui que a ventoinha chega a armar, tá igualzinho, ó. Demorou aqui 10 minutos, 12, 13 minutos de gravação. Então, ó, dá para ver que a temperatura sobe igualzinho, a partida foi na mesma temperatura, 27 graus, e aqui está a temperatura do combustível. Ó. Eh, esse sensor, essa temperatura do combustível é lida pelo sensor flex, e ela não tem uma precisão muito grande, a resolução é baixa do sensor, porque o sensor flex ele faz duas funções, né, no mesmo canal. Ele mede o conteúdo de etanol e a temperatura do combustível, então essa temperatura não tem uma precisão muito grande não, mas foi de boa valia aqui, por quê? Eu liguei o motor aqui, ó, 27 graus, e a temperatura do combustível aqui era a mesma, ó, 26 aqui, ó. E aí, o que que aconteceu? Nesse ponto aqui, o meu combustível, quando ele estava com 4 bar, que é em azul, ele já aqueceu mais rápido, ele subiu para 30 graus aqui. E o que estava a 3 bar demorou aqui um pouco mais, ó, 67, 1 minuto e 7 segundos a mais para poder subir a temperatura. Isso me prova que o aumento da pressão de combustível tem um impacto na temperatura do combustível, sim. Pode ser um impacto pequeno? Pode ser um pequeno, mas tem. Você está comprimindo mais, a bomba está comprimindo mais o combustível e quando você comprime mais, tem uma pressão maior, aumenta a temperatura. Então, aumentou a temperatura do combustível, sim. Essa foi a forma que eu consegui ver aqui essa consequência, né, do aumento da temperatura do combustível. Bom, agora a medição de corrente aí na bomba. Aqui já tem os resultados, mas eu vou mostrar para vocês aí eu medindo a corrente da bomba com 4 bar e a 3 bar eu já tinha medido aqui. Então, vou mostrar aí agora para vocês a medição de corrente da bomba. Bom, pessoal, como eu sei que agora com a pressão mais alta o consumo de corrente da bomba é maior, vou mostrar aqui para vocês. Estou medindo aqui quanto de corrente que a bomba vai puxar agora nos 4 bar, tá? Eu tenho essa medição também feita com 3 bar e a gente vai comparar aí. Bom, o meu relé de bomba fica aqui no porta-mala, né? A bateria tá aqui. E aí, ó, 6,28 amperes com provavelmente 12 volts, que é o que tá dando. Eu vou medir aqui agora. 6,3 amperes com 4 bar, beleza? Bom, então, pessoal, vocês viram aí, ó, aqui está na tabelinha, está em gráfico também, ó, a 3 bar regulado com tensão de 11,7, que é com o motor desligado, né? A corrente era 4,36 ampere. Agora, com 4 bar de combustível, eu aumentei a pressão de combustível, a tensão ficou em 11,5 volts, um pouquinho mais baixa, e a corrente subiu de 4,36 para 6,3, um aumento de 44% na corrente ali demandada da bomba. Então, sua fiação, seu chicote, seu relé, seu fusível, tudo tem que suportar isso. E querendo ou não, essa energia vem da onde? Vem do alternador. O alternador é tocado pelo motor, ou seja, na teoria, você rouba um pouquinho de potência, lógico que é pequeno, mas para tocar a bomba com uma pressão maior, porque demanda uma corrente maior, beleza? Esse é outro impacto que eu consegui ver aí nesse teste. Bom, aqui só para mostrar um pouco de dados aí da injeção. Aqui em marcha lenta, vermelho a 3 bar e azul a 4 bar. Aqui, ó, o carro em marcha lenta quente. Deixa eu ver se tem temperatura aqui. Aí, ó, 83 graus em um teste e 85 graus em outro. A rotação de marcha lenta é a mesma aqui, ó, 890, 890. E aí o tempo de injeção, como a pressão é maior, ele vai ser menor, né? Então muita gente acha que aumentar a pressão de combustível, o carro vai ficar mais gordo. Depende, se você aumentou a pressão de combustível, mas você fechou o bico lá no mapa, né, no tempo de injeção, ele está pulsando mais curto, o lambda, que é a proporção ar-combustível, mantém o mesmo, que é o caso aqui, ó. Mesmo lambda, ó, 0,96 na lenta, aqui, ó, 0,96 na lenta, o tempo de injeção, né, passou de
2,73 milissegundos em 3 bar para 2,43 em 4 bar. Então, para manter o mesmo lambda, o bico pulsa mais curto, né? Menos tempo. Essa diferença aí de 12% no tempo de injeção na marcha lenta quente, tá? E a abertura máxima dos injetores na curva de potência, com 3 bar foi de 62%, com 4 bar foi apenas de 50% de abertura máxima dos injetores, isso na curva de potência do dinamômetro, tá? Bom, pessoal, então as conclusões aí, né? Os testes aos quais eu não tive melhora, não consegui perceber melhora nenhuma. Nem partida quente, nem partida fria, nem injeção rápida, nem fria, nem quente e nem potência, né? A performance do motor também não mudou, aumentando a pressão de combustível. O que que eu consegui perceber de diferença aí no aumento da pressão de combustível? Eu consegui perceber diferença no aumento da corrente da bomba, né? Então a bomba demanda uma corrente elétrica maior, e eu consegui perceber uma diferença, pequena diferença, mas é uma diferença na temperatura do combustível. O combustível aquece um pouco mais, com a pressão de combustível um pouco mais alta. Então, o resultado final aí, para mim, não há motivos que justifiquem aumentar a pressão de combustível nesse projeto. Pelo contrário, eu voltei já a pressão de combustível para 3 bar, baseado que o consumo de corrente, né, na bomba será menor, a temperatura do combustível vai ser menor, menos chance de dar algum vazamento na linha de combustível e, com certeza, maior durabilidade da bomba e dos bicos por trabalhar com uma pressão menor. Então, eu voltei a pressão para 3 bar, pois esse teste não me ajudou em nada, digamos, não me trouxe um resultado que vale a pena. Pesquisa, gente, teste é assim mesmo, você tem que avaliar com muito critério aqui, igual eu fiz, foi mais de um mês testando, com muito critério para poder avaliar bem, fazer os comparativos bem, olhar todas as variáveis para ver se justifica ou não. Muitas vezes você tem uma ideia, você tem uma teoria, mas na prática, igual aqui, não justifica. As diferenças você não consegue perceber ou não são notáveis aí, né? Então, testei, avaliei, não vale a pena, eu voltei atrás. Então, é isso. Pesquisa e desenvolvimento é isso. Então, brigadão aí para quem ficou até o final do vídeo. Valeu aí por acompanhar. Eu gosto muito desse tipo de trabalho. E até o próximo. Valeu!